Finalizando esse assunto sobre a imperfeição humana e as nossas limitações, eu quero deixar aqui uma passagem bíblica, né, que está lá em 1 Coríntios 1, 27 e 29, que fala que Deus escolhe o que o mundo considera fraco, loucos e desprezíveis, para envergonhar os que se sentem fortes, que se acham, né? Para que a glória não seja humana, mas divina. Uau, né? Então, o Senhor, porque assim, ó, por que ele diz, né, que a nossa glória, por que ele fala isso na palavra, né, que a glória tem que ser divina e não humana? O entendimento que eu consigo ter desse versículo, dessa passagem, é que nós, enquanto humanos, sendo improváveis e imperfeitos, nós não conseguimos mudar nós mesmos. A gente precisa de uma intervenção divina. Muitas coisas a gente não consegue por si. Outras sim, mas muitas delas não. Se não for, é a boa vontade e o Espírito de Deus que habita em cada um de nós nos guiar, a gente não consegue. Já a gente buscando o Senhor, se alimentando da palavra dele, a gente cai o tempo todo porque nós somos humanos, né, pessoal? Então, assim, Deus, ele quer fazer a restauração e muitas vezes sozinhas não conseguimos. Então, por isso que ele escolhe mesmo os improváveis para que a glória dele seja vista, né? Então, tem uma outra questão também que eu gostaria de deixar aqui, né? Salientar aqui. O propósito de cada uma de nós, o que é nosso, gente. Tá? O que é de cada um é de cada um. Então, assim, a inveja, todas essas sentimentos que não provêm do Espírito, que daí lá em Gálatas fala, né, sobre os dons do Espírito, então assim, que não condizem, é o mundo querendo mascarar o que de fato é o propósito de Deus nas nossas vidas, porque não adianta tu querer pensar porque o outro, a verde, né, a grama do quintal do outro é mais verde que a minha. Ah, por que ele consegue e eu não consigo? Gente, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua história no Senhor. Cada um de nós tem um propósito, né? Então, assim, Deus usa cada um na sua imperfeição. Deus usa cada um da forma que nós somos. Então, assim, ele mesmo escolhendo os 12, ele não teve ali, mesmo os 2 discípulos querendo ter lugar de honra, Deus mostrou que não, cada um vai ser usado na sua especificidade, na sua particularidade, e ele vai moldar a gente, né? Nós somos como vaso na mão do oleiro. Então, ele vai nos quebrantar, ele vai nos restaurar, ele vai juntar os nossos cacos. Então, assim, e ele vai nos usar para isso. Então, tem coisas que eu passei que você, irmã e irmão, não passaram. Então, ele vai usar vocês naquilo que vocês passaram para ajudar outras famílias, outras vidas, outras pessoas. E é assim com cada um de nós. Eu aprendo tanto. Gente, testemunho ele edifica. Ele edifica a nossa alma. Então é muito bom ouvir um testemunho do que Deus fez na vida da pessoa. Eu fico maravilhada. Hoje mesmo eu estava acompanhando estava dando uma olhada, né, no Instagram, e eu estava olhando ali a postagem da minha amiga, em que o que Deus fez em 2 meses na vida dela é algo assim maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com que Deus, né, ele provê, gente. Né? Mesmo a gente às vezes tendo a nossa mente inquieta, e daí até eu falo de mim, né? Porque eu tô passando algo na minha vida que eu nunca imaginei passar. Desde os meus 14 anos de idade eu tenho salário. Eu nunca me vi parada, eu sempre estudei, eu sempre estava sempre em movimento no sentido de trabalhar, mas mesmo sempre nesse ciclo de trabalhar, eu adoecia muito. Porque eu não sou máquina. Nós não somos máquina. É isso sim que os meios de produções, né, a sociedade capitalista ela quer, ela traz isso, que a gente tem que trabalhar, que o trabalho edifica o homem e não sei o quê. Sim, não estou dizendo que trabalhar não é ruim, não estou dizendo que ele é ruim, né? Mas também tem que saber ter um equilíbrio no trabalho. Então, assim, a gente precisa entender que se começa a adoecer a pessoa, tem algo de errado, em que a gente precisa frear. Então, eu tô vivendo algo que eu nunca imaginei viver, mas eu tô vivendo pela graça do Senhor.
pela a graça de Deus e pela fé de que Ele está no controle de todas as coisas. E a minha vida está sob a mão dEle. Assim como diz lá na palavra, em que a aliança dEle é tanto com os animais quanto com todos nós, que a mão dEle está sobre a humanidade e sobre todo ser vivente, gente, isso me inclui também. Isso me inclui. Isso inclui você. Isso inclui cada um de nós que respiramos. Né? Então, assim, a gente precisa tomar posse da palavra do Senhor. A gente precisa se apropriar dela de fato com fé. E não só ter aquela fé, não, Deus faz, mas eu tô aqui correndo contra o vento. Eu tô aqui relutando e fazendo coisas que não é o meu propósito, e sim o que está enraizado, que está construído, né? Que está estruturado pela sociedade. O que diz que tu tem que fazer para ser digno. De que tu diz que tem que fazer isso porque é correto, porque isso aqui... Gente, por favor, né? Eu precisei cair do cavalo. Deus já tinha me tirado de um cargo efetivo lá em 2021. Por que eu ainda insisti em continuar naquilo que Ele não designou para minha vida? Aquilo que não é o propósito da minha vida. Então isso faria com que eu fugisse também como Jonas. Jonas ia para o lado oposto. Eu quantas vezes já fui. Então, assim, o Senhor, ele é muito maravilhoso, né? Então, assim, ele cuida de cada um e Ele escolhe esses improváveis. Ele escolhe as pessoas com defeito, gente. E aí eu faço, né? Eu trago aqui como um alerta em que muitas igrejas, infelizmente, parece que lá dentro eles estão tudo dentro de uma forma, né? Tudo numa forma. E não é isso que Jesus quer. Eles querem que a gente saia dessa forma. Então, assim, eu conheço, né? Eu conheço muitas igrejas e ontem eu fui visitar uma muito bacana e eu me senti muito bem naquele lugar. Eu vi pessoas reais, pessoas com fragilidades. Eu não vi lá ninguém no púlpito sendo... primeiro que eu não vi mulheres sendo... como é que eu vou usar a palavra? Sendo menos favorecida naquele espaço, né? Eu não vi isso, né? Eu não vi, e muito pelo contrário, eu vi ali as pessoas muito à vontade, eu vi pessoas muito felizes e pessoas ali, pastores, pastoras, missionários, missionárias. Foi assim, e a pregação da pastora Michele, que eu tive o prazer de conhecer, foi assim incrível a pregação dela. E eu não vi aquela questão daquela religiosidade em que só os homens ficam lá na frente do púlpito, né? E eu escutei algo numa outra igreja também que eu tô indo, e que eu amei demais. Que aí isso foi o pastor que falou, um pastor. Ele disse que o céu, ele se alegra todos os dias quando um pecador se arrepende. E eu achei tão incrível porque ele se incluiu. Ele se incluiu. Ele disse, na condição de pecador, todos os dias, eu me coloco perante o Senhor e eu me arrependo de algo que todos os dias eu estou aprendendo e todos os dias eu estou me desconstruindo no Senhor. Olha que lindo isso, né? Coisas que, eu já ouvi em outras congregações em que liderança falavam que eles não... Que não tem festa no céu para eles porque eles já nasceram num berço cristão. Olha isso, né? Olha que perigo, né? Esse tipo de fala. E eu lembro que quando eu escutava isso, eu sentia algo dentro do meu coração. E eu falava assim, Senhor, então eu sou muito pecadora, né? Eu dizia, muito? Eu falava, e eu me sentia que eu não podia errar. Eu sentia isso, que eu não podia errar. E não é isso, né? A gente aprende com os nossos erros. E quando erramos, o Senhor vem com a provisão dele. Ele vem com o braço dele, com a mão dele todo cheio de amor, de misericórdia pelos seus. Então, assim, a gente tem que entender que todos nós estamos na condição de pecadores. E ele não quer títulos. Ele não quer títulos. E eu também fui sempre muito autossuficiente nos meus títulos.
E Deus está fazendo